Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Carlos. Neste vídeo, em conjunto com alguns colegas, iremos tratar de um tema bastante importante para ser discutido. Você já ouviu falar sobre a clonagem? Ou qualquer assunto parecido como esse? Você conhece a legislação que trata sobre esse assunto? Assim como os dilemas que são empregados pelo uso dessa prática? Caso não, continue assistindo ao vídeo. Você com certeza em algum momento da sua vida já plantou uma mudinha de uma planta, e a mesma cresceu e floresceu. Pois fique sabendo que esse processo de plantação gerou um clone. Se você já se alimentou de uma banana, fique sabendo que você foi um assassino. A clonagem está intimamente ligada em nosso dia a dia. Encontramos aplicações dessa prática tanto na área da saúde, assim como na agricultura. E aí, já percebeu a importância dessa técnica? Antes de tudo, vamos entender o que seria a clonagem. A clonagem é um processo artificial pautado na reprodução de cópias genéticas. O processo de clonagem acontece de forma natural em alguns organismos, como as bactérias. No caso da espécie humana, os clones naturais são os gêmeos univitelinos, ou seja, são seres que compartilham do mesmo material genético, sendo originado da divisão de um único óvulo fecundado. As práticas que envolvem a clonagem vêm sendo empregadas desde a década de 50. No começo de 1997, um artigo na revista Nature virou manchete em todo o mundo. Pesquisadores de um instituto de pesquisa em ciências em animais, na Escócia, fizeram o que muitos cientistas acreditavam ser impossível: a clonagem de um mamífero. Usando um núcleo retirado da célula de um tecido adulto, que ficou conhecida como a ovelha Dolly. Os pesquisadores já tinham descoberto que o núcleo de uma célula nos primeiros estágios do seu desenvolvimento embrionário, antes da etapa de especialização, poderia ser usado para substituir o núcleo de um óvulo. O núcleo dessa célula direcionaria o desenvolvimento de um novo indivíduo sem a necessidade de fusão de um óvulo com um espermatozoide. Vale lembrar que foram realizadas 276 tentativas para se obter um animal clonado viável. Mas afinal, como foi feito o clone da ovelha Dolly? De um animal adulto, foi retirada uma célula da mama. Dessa célula, foi separado o seu núcleo. Um segundo animal fornece um óvulo que ainda não foi fertilizado, que também não possui o núcleo. E através de processos físicos e químicos, uma faísca elétrica funde a célula do pai, ou seja, o animal doador do núcleo, com o óvulo vazio. Esse embrião que foi formado será implantado em uma terceira ovelha que servirá como barriga de aluguel. E a partir do desenvolvimento desse embrião, nasce a Dolly. Outra categoria de clonagem que é importante salientar seria a terapêutica. Esse tipo de clonagem tem como objetivo a cura ou pelo menos a melhoria da qualidade de vida. A grosso modo, esse tipo de clonagem se traduz na retirada de células somáticas de um paciente. Essas células serão cultivadas em laboratórios. Mas como ocorre esse processo? De uma doadora, colhe-se um óvulo não fertilizado e desse óvulo retira-se o seu núcleo. A célula cultivada é fundida ao óvulo através de corrente elétrica, o mesmo processo que ocorre na clonagem reprodutiva. Este óvulo vai se desenvolver até a fase de blástula, fase esta onde o embrião está com aproximadamente mais de 100 células. Essa fase é importante pois é onde a gente encontra as células-tronco. As células-troncos têm como função produzir outras células, tecidos ou até mesmo órgãos que serão utilizados por esse indivíduo. Um dos benefícios da utilização dessa prática de clonagem terapêutica seria o autotransplante, onde a chance do organismo do receptor rejeitar o órgão transplantado seria muito próximo de zero. Essa incompatibilidade quase não ocorreria. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Fabrielle e vou falar um pouquinho sobre as leis e tratados existentes a respeito da clonagem. Eu tenho certeza que depois dessa explicação incrível do Carlos, ou até mesmo em algum momento da sua vida, já passou por essa cabecinha linda o fato de existir um clone seu. Sensacional, não é mesmo? Pois esse é um dos temas fundamentais discutidos na série canadense Orphan Black, em que uma empresa de biotecnologia reivindica a posse intelectual de uma linhagem clonal. E se existisse um clone seu? Teriam a mesma personalidade? Ou ele poderia ser um policial bem-sucedido? Quem sabe até uma cientista brilhante? São inúmeras as possibilidades. Agora, a pergunta mais importante. É permitida a clonagem humana?
Infelizmente ou felizmente, a resposta é não. Para compreender tais razões, é necessário entender primeiramente as justificativas para que a clonagem humana não fosse aceita no nosso ordenamento. Ou seja, é preciso analisar os pós e contras da clonagem humana e sua repercussão. Em 1997, a Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos determinou em seu artigo 11 que não serão permitidas práticas contrárias à dignidade humana, ou seja, a clonagem reprodutiva de seres humanos, e que os Estados e organizações internacionais cooperem na identificação de tais práticas, para que sejam tomadas as medidas apropriadas de modo a assegurar o respeito pelos princípios expostos nesta declaração. Já em 2005, após a Assembleia Geral da ONU ter aprovado uma declaração não obrigatória contra a clonagem humana, foi regulamentada no Brasil pelo ex-presidente Luiz Inácio, mais conhecido como Lula, a Lei de Biossegurança, que prevê no artigo 6º a proibição da clonagem humana, tendo em vista a proteção da dignidade humana e do material genético. Essa mesma lei regulamenta como crime a prática da clonagem humana e dispõe em seu artigo 26º a pena para aquele que comete tal delito, com pena de reclusão de 2 a 5 anos seguido de multa. Bom, somente a clonagem terapêutica é permitida no Brasil. Visto no artigo 3º dessa mesma lei, só é permitida a clonagem com a finalidade de produção de células-tronco embrionárias para utilização terapêutica, que tem por finalidade a investigação básica ou clínica na reparação de tecidos ou órgãos danificados, e não a produção de um indivíduo humano clonado. Fala galera, tudo em cima? Eu espero que sim. Eu me chamo Ian e vou estar dando continuidade no assunto para vocês. Bom, eu tenho certeza que a essa altura todos vocês já têm uma ideia bem legal acerca do tema, certo? Enfim, vamos ao tema. Evidentemente, a clonagem, com ênfase naquela destinada à terapia, trouxe inúmeros benefícios para a humanidade, uma vez que, com a execução de tal procedimento, possibilita-se a criação de tecidos ou até mesmo de órgãos humanos para fins terapêuticos. Ou seja, na perspectiva da medicina ou da ciência, a clonagem terapêutica é um marco científico realmente incrível e de natureza benéfica para as pessoas. No entanto, existem visões antagônicas relativas a tal procedimento, espalhadas pela sociedade no campo social, político e religioso. Essa divisão de ideias espalhadas pelas esferas da sociedade se configura como dilemas éticos levantados pela oposição, que apesar de terem enfoque na clonagem humana reprodutiva, acabam por intervirem também na clonagem terapêutica, ao argumentarem que o fim terapêutico de tal procedimento não é justificativa para a manipulação de embriões com esse objetivo, que consiste no extermínio de vidas humanas para eles, mesmo embriões não tendo quaisquer resquícios de consciência ou a morfologia de um humano adulto nos estágios iniciais. Tal embate ético poderia gerar proibições legislativas tanto da clonagem reprodutiva quanto da terapêutica em alguns lugares. Além disso, a clonagem reprodutiva, tanto de animais quanto dos humanos, é duramente criticada, apesar de existirem opiniões opostas. Essas discussões ocorrem, por exemplo, em meio a temas como clones humanos defeituosos, pois não há nenhuma garantia científica de que a clonagem reprodutiva humana não vai trazer efeitos colaterais problemáticos na vida dos clones, como doenças gravíssimas que podem rapidamente levar os clones à morte. De um lado da dialética, há aqueles que pensam na produção de clones humanos como uma forma de recuperarem entes queridos já falecidos. Outras pessoas, no entanto, apontam que tal ação acabaria por ferir os direitos humanos. Quanto à clonagem reprodutiva de animais, há aqueles, principalmente simpatizantes da ciência, que apoiam essa ideia justamente por ela contribuir para a ciência, em estudos experimentais. Outras pessoas, entretanto, especialmente defensores dos animais, salientam o quanto tal prática traz sofrimento aos animais. Muito bem, e esses foram os dilemas éticos relativos à clonagem trazidos por mim, que mais são discutidos pela sociedade. Até mais! Olá galera, eu sou a Thalita e falarei um pouco sobre as divergências de opiniões acerca da clonagem humana. No início dos anos 2000, a mídia transmitiu 2 anúncios polêmicos.
O primeiro foi divulgado pelo médico italiano Salvatore Antinori e pela bioquímica francesa Brigitte Boisselier, que recrutavam casais para clonar seres humanos. O outro era proveniente do laboratório Advanced Cell Therapy, que havia realizado o primeiro clone humano para fins terapêuticos. Com isso, muitos questionamentos surgiram na sociedade, porque apesar de que clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica sejam duas vertentes comuns, são julgadas de forma bem diferente. A reprodutiva é condenada tanto por cientistas quanto pela sociedade, porém a terapêutica apresenta grande apoio por parte dos pesquisadores, visto que seria vantajoso, por exemplo, a utilização de tecido humano do próprio paciente e evitando rejeição em casos de doenças que exigem transplante. O maior problema envolvido na clonagem reprodutiva é o risco biológico de malformações congênitas. E mesmo que a ciência pudesse sanar esses problemas, ainda existiriam questões como: por que clonar? Quem deveria ser clonado? Quem se responsabilizaria por problemas futuros? Já na clonagem terapêutica, ainda existem argumentos contra que são levantados, como o fato de que abriria caminho para a clonagem humana, geraria um comércio de óvulos e ocorreria destruição de embriões. A partir dessas questões e argumentações, é importante que a diferença entre esses dois tipos de clonagem seja esclarecida antes de qualquer posicionamento contra ou a favor deles. Bom, pessoal, nesse momento, acredito que vocês já estão conseguindo entender a respeito do tema, certo? E para finalizarmos, precisamos falar um pouco sobre as doutrinas éticas, que são empregadas na prática da clonagem. A primeira doutrina em si, que irei abordar, será a da Igreja. Ao longo dos séculos, a doutrina cristã vem mudando bastante em relação à dignidade da vida de um nascituro, influenciando diretamente o pensamento da Igreja Católica sobre o processo de clonagem. Atualmente, segundo a Igreja Católica, a vida humana é defendida desde a fecundação como algo divino, ou seja, a vida humana é um dom de Deus, revestindo-se de um caráter sagrado, o mandamento não matarás. Para a Igreja Católica, a clonagem humana já existe e é um fenômeno natural. Basta lembrarmos dos gêmeos univitelinos que foram citados no início do vídeo. Já a clonagem artificial, que é realizada em laboratórios, seja reprodutiva ou terapêutica, não é admitida. A Igreja condena tal prática na chamada instrumentalização do ser humano, repudiando quaisquer manipulações de organismos como a formação de embriões, pois a produção de embriões humanos clonados, seguidos de sua destruição para a produção de células-tronco, infringiria diretamente o mandamento não matarás. Essa foi a ideia mediante o pensamento da Igreja. Segundo alguns bioeticistas, julgam moralmente errado o fato da clonagem reprodutiva utilizar células-troncos tiradas de pré-embriões, porque eles consideram que os pré-embriões têm um estatuto moral significativo, comparável àquele de qualquer outro ser humano. A utilização desses embriões, que são considerados pessoas potenciais, infringiria o imperativo kantiano, o qual é vedado utilizar uma pessoa como um mero meio para beneficiar as outras. Devido à falta de consistência do conceito de pessoa potencial e ao fato de o imperativo kantiano só se aplicar de modo rígido a pessoas reais que tenham uma vida de interesses e visual reconhecidos pela sociedade, a relevância moral desses pré-embriões deve ser melhor justificada para poder permitir a sua utilização na clonagem reprodutiva. A última doutrina que trataremos nesse vídeo vai ser sobre o existencialismo de Dostoiévski, que aborda o seguinte aspecto: se Deus não existe, tudo é permitido. Seguindo essa linha de raciocínio, poderíamos dizer que a clonagem humana seria permitida, pois seria abolido todo e qualquer fundamento cristão e o homem teria total liberdade para executar quaisquer ações sem restrições religiosas. Só que esse conceito pode entrar em confronto com o princípio moral e ético de autonomia do indivíduo que tem direito à liberdade, pois deve ser valorizada a vida com respeito à integridade física e moral, uma vez que a clonagem pode gerar riscos inerentes quanto à sua utilização, pois a dignidade da pessoa humana é a base lógica dos direitos do homem.
pressupondo-se como condição primária a vida, a integridade física e psíquica, a liberdade, a igualdade e a segurança. É fundamental para a concretização da dignidade humana a existência de condições mínimas materiais para a vida. Muito bem! Esse foi o nosso vídeo sobre a clonagem. Nele, fizemos uma breve introdução a respeito do tema. Comentamos um pouco sobre as categorias de clonagem existente. Abordamos o caráter legislativo, da mesma maneira discutindo sobre os seus tratados. Demos ênfase nos dilemas que são evidenciados pelo uso dessa prática, assim como a visão dos agentes sociais a respeito do assunto. Espero que você tenha gostado do vídeo e que ele tenha te auxiliado de alguma forma na construção do conhecimento. Obrigado pelo seu acesso e até a próxima. Tchau!